Passando alto, Vasco abre conversas com reforços de prateleira alta e negócio com Igor Coronado avança. A gente vai falar sobre essa questão do mercado da bola numa semana que será decisiva para o Vasco da Gama. Semana que a gente tem amistoso aí marcado, visando a preparação do jogo aí do Campeonato Brasileiro frente à equipe do Botafogo e também com relação à situação na Copa Sul-Americana. E por falar em semana decisiva, a gente também vai falar aqui sobre a situação de renovações de contrato e também a situação inerente à saída de jogadores do Gigante da Colina. Meus amigos, eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, agradecer a todas as pessoas, sem exceção, que confia no nosso trabalho, que tem colocado confiança e tem se inscrito aqui no nosso canal. Perfeito? Meu muito obrigado. Pessoal, é o seguinte, o Vasco hoje está folgando. Amanhã é dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa. O Vasco, essa semana, tem um amistoso importante no próximo sábado contra o Montevidéu Wanderers, lá na Arena das Dunas, jogo que vai acontecer às 17 horas. E esse amistoso vai servir para que o Vasco da Gama tenha uma consciência de como que está o time técnica, tática e também fisicamente, já pensando no jogo contra a equipe do Botafogo. Provavelmente o jogo contra o Botafogo será mantido para o dia 12 de julho, uma vez que o Botafogo foi eliminado aí do Mundial de Clubes da FIFA. Como tem que ser dado aí 10 dias perante a lei aí para os jogadores terem as férias aí, a folga, o Botafogo no dia 12 já vai ter cumprido essa situação. Depois a gente joga contra o Independente Del Valle. E o que está chamando muito a atenção é que o Fernando Diniz tem usado muito a base. O Fernando Diniz, inclusive, pegou jogadores do Sub-17 para poder treinar junto com os profissionais, 4 jogadores aí do Sub-17 e também do Sub-20. Então, a gente pode ter muitas surpresas aí no time do Vasco da Gama, nesse amistoso aí contra a equipe do Montevidéu Wanderers. Uma semana que será decisiva, porque o Vasco finalmente deverá fazer a relação aí dos jogadores que deverão deixar o clube. Não é segredo para ninguém que o Vasco busca um alívio financeiro na sua folha e para isso vai ter que vender ou emprestar alguns atletas que não estão sendo usados aí pelo Fernando Diniz. Inclusive alguns jogadores aí que têm um salário, um ordenado muito grande. Paralelamente a isso, o Vasco da Gama, essa semana, deverá renovar aí o contrato do Léo Jardim. Quem diria, né? Olha como é que as coisas no futebol dão reviravolta. Acabou que a situação do Léo Jardim está mais encaminhada do que a situação do Felipe Coutinho. A gente nem poderia imaginar essa situação. Então, o Léo Jardim renovando com o Vasco por mais 5 temporadas aí, certo? O Vasco da Gama, que a pedido do Diniz, vai fazer um esforço muito grande para poder manter os 11 titulares aí. A gente sabe que, por exemplo, a situação do
Ryan é uma situação que, se chegar uma proposta aí de 20 milhões de euros, o Vasco vai negociar, e o Piton também tem proposta, como é o caso também do Lucas Freitas, certo? Voltando à situação de renovação de contrato, embora aí o Felipe Coutinho vá permanecer no Vasco da Gama, pode ser que o Felipe Coutinho, o contrato dele está terminando amanhã, o dia 30, que ele fique sem jogar, perfeito? Aí, ou melhor, sem treinar, né? Até o Vasco conseguir desenrolar essa situação junto ao Aston Villa. Agora, a situação envolvendo aí reforços, né? Essa semana também vai ser derradeira, muitas pessoas cobrando aí o Admar Lopes, muita pressão em cima do português. Passou uma semana e, por enquanto, nenhum reforço foi apresentado. Muitos nomes foram colocados à mesa do Vasco da Gama e, por motivos diversos aí, o Vasco não conseguiu fechar, por conta aí da situação de competitividade de mercado, com relação a valor aí de, de salário, com relação a direitos federativos, enfim. Mas a situação é a seguinte: algumas negociações avançaram, como foi o caso aí do volante chileno da Universidade do Chile, o Matias Salveda. O Vasco da Gama negocia a chegada do atleta ali na modalidade de empréstimo, e a negociação está bem encaminhada. O Matias Sepúlveda, melhor dizendo, certo? O Vasco negocia a chegada desse profissional, que tem sido muito elogiado pelo fato aí de ser um volante aí que sai para o jogo, um volante ali que é determinado em quebrar linhas aí. Bom, outra situação também é de outro volante aí, que é o Thiago Mendes, tá? O Thiago Mendes está muito bem encaminhado com o Vasco da Gama. O Vasco conseguiu fazer uma redução salarial com relação a esse jogador. Alguns clubes, como foi o caso do Internacional de Porto Alegre, inclusive aí deixou a negociação, né, pelo fato do Vasco praticamente ter acertado com esse jogador, e a gente fica no aguardo. Agora, a grande novidade foi a situação do Igor Coronado, e foi uma situação que ontem foi entregue pelo jornalista Jorge Nicola, tá? Onde o Vasco da Gama está esbarrando na situação envolvendo o salário do Igor Coronado, que é muito alto, mas que o Vasco da Gama está negociando junto ao empresário do atleta a possibilidade de fazer um contrato aí fixo e com metas para o jogador Igor Coronado, que seria camisa 10 aí, para poder substituir o nosso bravo Paí, que deixou o Vasco da Gama recentemente. Então, essas foram as notícias do Vasco nesse período da manhã. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.